Salve progressistas, eu sou o Clayson. Esse aqui é um daqueles vídeos que a gente já sabe que não vai dar visualização. Dá um trabalho danado fazer, é uma coisa de louco produzir um vídeo desse, mas a gente sabe que as pessoas querem interesses mais diretos. Então a gente tem que falar do Bolsonaro, sobre os assuntos factuais. Eu acho legal, eu adoro falar sobre os assuntos que acabaram de acontecer, trazer análise, aproveitar a oportunidade para refletir junto com as pessoas. Trabalhei com jornalismo quase 30 anos, então ok, não estou reclamando. Mas eu também preciso colocar vídeos que são do meu interesse aqui, no sentido de levar informação diferenciada, o que pode me diferenciar esses vídeos, né, dos outros colegas que falam sobre os assuntos que eu falo. Eu sou um filósofo, eu sou um professor de filosofia, eu sou pós-graduado em filosofia, eu me especializei em filosofia contemporânea, então falar sobre filosofia é uma paixão sem tamanho, é uma coisa que eu faço com muito prazer. Então é um vídeo que ele pode ser assistido daqui a 5 anos, né, tem essa vantagem, mas ele tem um interesse menor das pessoas. Por isso que se você gosta, eu peço para você dar o joinha, para você colocar comentários aqui, para você de alguma forma, se você puder, levar, indicar esse vídeo para outras pessoas que gostam de filosofia, que querem conhecer um pouco mais sobre os autores, os assuntos que a gente desenvolve aqui. Preciso dessa ajuda sua aí, porque realmente é uma luta grande falar sobre filosofia na internet de maneira mais objetiva, de maneira mais técnica. Então, se você realmente tem interesse e gosta, ajuda para o nosso trabalho ir para frente. Nos ajude. Vamos falar sobre este sul-coreano. Sim, rapaz, a Coreia do Sul não é só BTS. A Coreia do Sul não é apenas K-pop. Além do K-pop, nós temos um pensador pop. Eu nem sei se ele é tão pop assim. Não é tão conhecido. Ou é conhecido, não sei. Para mim é, né? Mas eu acho que muitas pessoas ainda não ouviram falar sobre Byung-Chul Han. Tudo bem, ele nasceu na Coreia do Sul, mas já há um bom tempo a gente pode dizer que ele é quase que um alemão. Ele escreve em alemão, ele desenvolve os assuntos com as palavras-chave alemãs, né? A língua alemã é uma coisa espetacular, né, para você desenvolver determinados assuntos, especialmente na filosofia. Muitos são puristas. O próprio Freud, por exemplo, ele obrigava as pessoas, você tem que aprender o alemão para você entender o que eu escrevo. Então tinha aquela questão da semântica, da palavra, da linguagem, que sempre foi levada muito a sério pelos alemães, né? Então o Byung-Chul Han, ele se adaptou a isso e ele pode dizer que ele é como eu posso dizer, um alemão coreano, um germânico-coreano, vamos colocar assim de brincadeira. Esse é Byung-Chul Han, um filósofo que se dedica a analisar as estruturas da sociedade do século XXI e os seus personagens, nós, seres humanos. E essa busca por esse entendimento leva o Byung-Chul Han a agir em várias searas. O Byung-Chul Han, ele não é uma unanimidade. Eu não acredito que um pensador, seja ele qual for, deva ser uma unanimidade. Afinal de contas, a gente precisa refletir sobre o pensador e sobre o seu pensamento. Não a figura especificamente, do ponto de vista da personalidade, mas, logicamente, como estamos falando de filosofia, aquilo que ele pensa tem que estar sujeito ao escrutínio da população, as pessoas têm que analisar aquilo e ter a sua opinião. Muitas pessoas acham, por exemplo, que o Byung-Chul Han, ele é liberal demais para o que ele se propõe, porque ele é um crítico ferrenho do neoliberalismo e um crítico que eu considero muito profundo. É um dos pensadores atuais que falam de maneira mais objetiva do ponto de vista do neoliberalismo, colocando elementos que muitas vezes não eram, até então, muito comuns em ser associados ao neoliberalismo. E também colocando ali, nos seus ensaios, nos seus livros, o ensinamento do neoliberalismo clássico. Falar que ele é liberal demais, eu acho um crime, mas eu já ouvi falar a respeito disso. Há aqueles que acham que ele é conservador demais. Ele nunca vai ser um conservador, né? Ele não tem esse perfil. Mas, para aqueles mais, digamos, mais radicais, eu não gosto de usar esse termo,
mas vamos colocar assim para você entender, as pessoas acham que ele poderia pegar mais pesado. A verdade é que existem as críticas em relação ao Byung-Chul Han, mas de maneira geral, de maneira mais objetiva, as pessoas que tentam analisar a obra dele conseguem ver, acima de tudo, uma honestidade naquilo que ele apresenta e a profundidade também, sem ser um sujeito estritamente técnico. Ele procura trazer uma linguagem que possa ser acessível e procura também desenvolver os assuntos de forma que uma pessoa que não tem um desenvolvimento muito profundo na filosofia, nos conceitos, ela possa entender, sem que ele fique raso nas suas colocações. Nesse vídeo introdutório sobre o Byung-Chul Han, nós vamos falar de maneira mais geral sobre a obra dele e em vídeos posteriores a gente vai se aprofundar, inclusive trazendo respostas a eventuais perguntas que possam surgir aqui nesse vídeo de hoje. Você pode fazer as perguntas necessárias, as dúvidas necessárias, nós estamos aqui para poder lidar a respeito desses assuntos todos de uma maneira muito objetiva e também atendendo aquilo que é a sua expectativa, o que você gostaria de saber. De maneira geral, a gente vai falar sobre o Byung-Chul Han, a gente vai levar em consideração que ele foi um sujeito que passou a estudar muito as questões ligadas aos distúrbios psiquiátricos, aos distúrbios psíquicos, e aí ele fala muito sobre a síndrome de burnout, ele fala sobre TDAH, né, o transtorno de déficit e atenção e hiperatividade, ele fala sobre depressão, que é os chamados males do século, né, que as pessoas falam de uma maneira até errônea, porque na verdade não é só isso, né, mas esse é um dos principais problemas, e ele desenvolve isso de maneira filosófica, trazendo elementos da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, e ele traz também outros elementos que eu considero importantes, que associam a vida humana a uma realidade conjuntural atual. Então ele fala de hoje, ele fala de agora e fala até de futuro. Então ele fala de algo que é muito pulsante na sociedade em que nós estamos vivendo. Ele traz uma crítica muito feroz em relação à sociedade, como que a sociedade está se comportando do ponto de vista do seu ritmo de vida, do ponto de vista de como os cidadãos, de alguma forma, estão se relacionando consigo mesmos e com os seus pares, como que a gente se relaciona do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional, e com isso ele vem trazer uma crítica mostrando o ser humano de uma forma mais dura, mais objetiva e trazendo uma visão bem, eu posso dizer até negativa, mas não nesse sentido que a gente está acostumado normalmente, mas no sentido da crítica de mostrar que, puxa, tá mal, tem que melhorar. E como que pode ser melhorado? E por que tá mal? Ele é um filósofo muito influenciado pela tradição continental contemporânea. Aqueles filósofos que vieram da França, da própria Alemanha, destoam um pouco daquela tradição da Inglaterra, da Áustria, em Viena, nos Estados Unidos, inclusive. É um pouco diferente. Esses filósofos da Inglaterra, Estados Unidos, eles são mais ligados a questões linguísticas. Já a tradição continental, contemporânea, especialmente desses filósofos do século XX, ela vem trazer elementos da fenomenologia, do existencialismo, do pós-modernismo, e aí nós temos pensadores que desenvolveram muito melhor os assuntos que, no caso, Byung-Chul Han, ele acaba incorporando nos seus ensaios. É claro que a filosofia ela não se baseia apenas nessas duas vertentes, existem outras, existe a própria filosofia oriental, que infelizmente ainda é pouco difundida. Eu tenho feito um estudo, vou apresentar aqui por escrito, né? Essa é uma situação que não dá para desenvolver em um vídeo, senão seria um vídeo de umas 10 horas, mas eu estou tentando ver se eu batizo essa filosofia que eu estou estudando como a filosofia tribal. Não sei se vai ser esse nome, mas eu tenho ficado muito empolgado com alguns filósofos, inclusive brasileiro. Eu tenho aqui o Ailton Krenak, 2 livrinhos que eu considero espetaculares aí. Você pode dar uma estudada nesses 2 livros que eu considero muito bacana, que fala sobre uma filosofia indígena brasileira. Mas eu também acho muito interessante o que se desenvolve na África, em algumas tribos africanas, algumas questões até da filosofia pré-histórica, que as pessoas acham que
não existem, mas sim, a gente pode ver muita coisa interessante. Então, essa filosofia que muitas vezes ela é desconsiderada nos grandes centros de pensamento filosóficos mundiais, é uma coisa que me interessa bastante. Então eu coloco como que seria uma quarta vertente, mas vamos colocar aí 100, 200 vertentes. A coisa não é bem assim quando a gente fala de filosofia, o leque é muito grande. Mas aqui no nosso autor estudioso Byung-Chul Han, nós estamos tratando dessa tradição, a chamada tradição continental. A tese de doutorado desenvolvida pelo Han em 1994, ela trata de Martin Heidegger. O título é Dasein, que pode ser traduzido, foi traduzido como ser aí, mas também pode ser traduzido como estar lá, que trata exatamente desses infortúnios do ser humano que se descobre um ser limitado, um ser que é fadado à morte, e como que é essa relação do ser humano, sabendo que vai morrer, né? Todos nós vamos morrer, e como que fica essa relação do ser humano com essa finitude, sendo que o nosso pensamento e as ideias que a gente desenvolve podem ser consideradas infinitas, a própria produção, digamos, do ponto de vista de sociedade do pensamento, ela não tem tempo, e como que é essa relação nossa com o tempo, com o espaço e com o ser, né? O ser e o tempo. Eu trouxe até aqui um livro que eu considero básico aqui do Sartre, né? Que é O Ser e o Nada, é uma ontologia fenomenológica, né? E aqui ele fala, olha, o ser humano ele não possui uma essência definida. Na verdade, essa essência não é pré-definida, ela se define ao longo da existência. Então ele é um nada que acaba se construindo no viver, né? No decorrer da sua vivência. É algo bem profundo para se entender, para se falar a respeito num vídeo como esse, mas está aqui uma obra que eu considero importantíssima. Há aqueles também que falam muito mal do Sartre, né? As pessoas têm muita... algumas pessoas, na verdade, né, tem muitas questões a lidar com Sartre. Eu sou fã demais, não vou nem falar muito a respeito. Nós vamos fazer vídeos aqui sobre o Sartre, se você tiver interesse. É só você colocar, Clayson, fale sobre Sartre pra gente, nós estamos aqui para isso. O Sartre tem insights que eu acho espetaculares, né? Ele fala que nós estamos condenados à liberdade, porque nós temos uma vida feita de escolhas, porém as escolhas é que definem o nosso caminho, o nosso destino, a nossa vida. Temos a liberdade de escolher, mas a partir do momento que a gente escolhe um lado, a gente deixa de escolher muitos outros, então a gente acaba sendo feito a nossa vida, né, acaba sendo feita por intermédio das nossas escolhas. E ele desenvolve isso de uma forma muito profunda. Um outro pensador que influenciou e influencia muito o pensamento do Han é o meu heróizinho. Você vê aqui no meu avatar, eu até mais ou menos eu dou uma copiadinha estética nas fotos dele, porque ele é carequinha igual a mim, então existe ele usa um óculosinho e tal, né? Existe até uma semelhança física, mas eu acho que é só por isso, porque não é só por isso, eu sou muito fã do cara, acho o cara espetacular, que é o Foucault. Você tá vendo ali, eu tenho todos os livros do Foucault, tá vendo? Eu não sei se dá para ver também, porque tá tudo borrado, né? Mas enfim, eu tenho todos os livros. Mas eu quero indicar para você, se você não conhece, se você não sabe quem é o Foucault, eu quero indicar 2 livrinhos muito singelos. Esse aqui, inclusive, é de uma coleção que fala sobre vários pensadores, e essa é uma coleção que fala sobre o Foucault. 10 lições sobre o Foucault. Um livrinho singelo, deve custar R$10 isso aqui, no máximo, e é um livrinho que vai te ajudar a entender o Foucault. E esse aqui também eu acho muito bacana. Como ler Foucault. Acho legal esse livro aqui também, por quê? Porque eu estou colocando esses livros e não colocando um livro do Foucault, enfim, Vigiar e Punir, qualquer coisa assim. O Foucault, ele tem essas vertentes, essa contribuição que eu considero muito bacana. Ele estudou, na verdade, as sociedades capitalistas industriais, e ele traz algumas questões que ficaram como quase que um jargão, digamos assim, inclusive dentro da pedagogia,
dentro desse desenvolvimento das disciplinas. Então, o Foucault ele vem dizer que diversas instituições, ele coloca, por exemplo, as chamadas instituições disciplinares, a escola, o quartel, a fábrica, a cadeia, o hospital. Essas instituições elas confinavam, né, o indivíduo para incutir nele essa disciplina, né? São instituições para que possam exercer um controle sobre o ser humano. Então, o Foucault ele foi um dos primeiros a falar sobre isso, mas falar de uma maneira muito contundente que realmente provocou uma série de transformações. Quando eu disse pedagogia, ela é apenas uma delas. Algumas outras transformações, por exemplo, foi no movimento que provocou o fim dos chamados manicômios, né? daqueles lugares onde encarceravam as pessoas que tinham problemas mentais e ali faziam as piores loucuras na tentativa de curar algo que estava criando uma doença ainda maior. Então ele desenvolveu muitos trabalhos interessantes nesse sentido, fala a respeito de biopoder, que é uma outra questão importantíssima, que ensejou outros pensadores. A Killian Bebb, com a necropolítica, foi um cara que desenvolveu muito em cima do pensamento do Foucault. Então é um cara que ele tem várias áreas distintas e é interessante você ter uma introdução ao Foucault para você entender um pouco mais. Um grande influenciador de Byung-Chul Han, assim como Gilles Deleuze, que eu trouxe aqui para você, Empirismo e Subjetividade. Até pensei que eu estava trazendo um outro aqui, que parece que... Eita, e caiu tudo ali, mas enfim, eu deixei alguns livros lá em cima do... É muito bom a gente rever esses livros, eu deixei lá em cima do sofá, perdoe. Mas o que o Deleuze vai falar a respeito, o Gilles Deleuze vai falar a respeito do pensamento do Foucault? Ele fala, não, agora esse controle ele não se dá mais apenas pelas instituições disciplinares. Agora esse controle é dado pelas redes de comunicação. Então ele começa a desenvolver um assunto mais amplo, mais atual e mais objetivo em cima do que nós estamos vivendo hoje. E é muito, muito, muito interessante a gente ver. O Deleuze fez um trabalho em parceria com o Guattari também, que eu acho espetacular, e eles falam a respeito já de uma realidade que nós estamos vivendo nesse instante, as das redes sociais, não diretamente, mas que dá para a gente entender claramente, assim como fez Bauman e outros pensadores mais aí super contemporâneos, né? Bauman estava vivo aí até há 2 anos, 3 anos atrás. A gente percebe que eles estão desenvolvendo mais objetivamente em cima daquilo que nós estamos hoje sendo influenciados, que é essa internet maluca que nós estamos nesse contexto, né? Que elege presidentes da República, que muda o pensamento de uma sociedade inteira. E aí esses pensadores também influenciam o pensamento do Han, no sentido dele desenvolver aquilo que ele fala a respeito dessa contemporaneidade. É um pensador do século XXI. É a partir dessa lógica do controle, que é a lógica do capitalismo neoliberal, que o Han vai falar sobre o empreendedor de si mesmo, que é algo espetacular também para a gente falar. Acho que dá um vídeo só disso, né? O empreendedor de si mesmo, para a gente explicar um pouco mais essas relações. Ele fala um pouco sobre o Uber, sobre essas formas que a gente tem de achar que somos os artífices da nossa liberdade, do nosso trabalho, mas que na verdade continuamos sendo ainda mais escravos do dinheiro, do tempo que é escasso, mas que nós dedicamos completamente a essa busca insana por uma situação melhor que nunca vem. A gente está sempre numa espera que nunca acontece. O Han ele vem fazer essa ponte entre a hipercomunicação e as redes sociais. Então ele apresenta a internet, e ele é uma pessoa que fala com muita propriedade a respeito disso, é um dos grandes pensadores para desenvolver assuntos a respeito das redes sociais, e ele mostra que as redes sociais são um instrumento dessa sociedade capitalista, uma sociedade capitalista contemporânea, cuja a competição ela acaba sendo acirrada em função dessas superexposições, né? As pessoas são expostas, é uma exposição constante, é um aprofundamento da exposição da própria vida, e com isso estamos criando pessoas doentes em função dessa lógica especialmente de influência
das redes sociais, da internet na vida de cada um de nós. Nós hoje não podemos dizer, especialmente você que está aqui no YouTube, vendo um vídeo pelo YouTube, a gente não pode dizer que nós não estamos mais sendo influenciados pelas redes sociais e por aquilo que ela nos apresenta, tanto de bom quanto de ruim, mas principalmente no caso do Byung-Chul Han, ele apresenta aquilo que é de ruim. Vou trazer aqui para você rapidamente alguns dos seus livros para você poder entender um pouco mais, e nos vídeos próximos, até vou pedir para você se inscrever no canal, se você tem mais interesse, a gente vai falar aí aprofundadamente, e você pode pedir aqui qual livro você gostaria que eu desenvolvesse de uma maneira mais objetiva. Talvez possa fazer um vídeo para cada um desses livros aqui. Uma coisa que é um compromisso que eu não vou assumir, que eu vou fazer nesse ano, mas pelo menos alguns desses livros sim, dá para fazer vídeos sobre eles ainda esse ano. Eu quero fazer de uma forma bem descompromissada, justamente para que eu possa fazer no momento ideal. Estou colocando esse vídeo no sábado, que é para você ter o seu final de semana tranquilo para acompanhar. Então, vou apresentar aqui para você um pouco dessas obras. Não estou trazendo aqui por ordem de lançamento, tá? É mais para você ter um panorama geral. Esse aqui fala sobre psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder, e é aqui que está desenvolvido de maneira mais objetiva esse assunto que eu falo para você sobre a atuação das redes sociais, a chamada gamificação. Esse é um livrinho que eu considero muito bacana, vale a pena você conhecer. Aliás, vale a pena você conhecer a obra do Byung-Chul Han como um todo. Nós vamos desenvolver aqui. O que é poder? O que é poder pode dar uma impressão de que ele fala exclusivamente sobre o poder dos políticos, poder político e tudo mais, mas ele também desenvolve muito sobre as questões mais voltadas para a psicologia, para ego, id. Eu deixei até separado aqui para indicar para você um livrinho que, salvo engano, está gratuito no Kindle, não é uma certeza absoluta, mas esse livro aqui deve estar custando no máximo R$10, O Mal-Estar na Civilização, do Freud, que é uma coisa que você precisa ler se você tem interesse em saber um pouco mais. É algo que o próprio Han cita bastante, vale muito a pena você conhecer esse livro, dar uma olhada, é um livro barato e extremamente profundo do Freud. E aqui, como eu disse, ele fala um pouco sobre essa relação da pessoa consigo mesmo e como que é exercido esse poder do ser humano em relação a ele mesmo e como que ele expõe isso para o mundo. Claro, as relações de poder das corporações, dos países, tudo está aqui nesse livro. O bom entretenimento aqui é também colocado um pouco sobre as artes de uma maneira geral, e também aí nós temos um pouco mais de desenvolvimento sobre como que nós estamos lidando, né, com as nossas paixões, como que nós estamos lidando com a realidade, essa realidade contemporânea. É um livrinho interessantíssimo porque ele vem trazer uma forma, digamos assim, mais objetiva de como que nós nos entretínhamos antes da internet, da televisão, dessa forma atual, e como a gente se entretém hoje, e como que necessariamente a gente tem que, por exemplo, para ser feliz, né, a gente tem que continuar gastando dinheiro, né? Tem que continuar tendo dinheiro para ir lá, para ir gastar dinheiro lá no shopping. E a gente considera isso, né, que é um pensamento extremamente capitalista, ainda uma forma de entretenimento, né? Muito interessante. Aqui é a hiperculturalidade, né, a cultura e globalização. Aqui também um desenvolvimento sobre a internet, e aqui a gente já tem uma coisa mais específica sobre como que a cultura e como que o conhecimento a respeito desse desenvolvimento cultural ele tem mudado, como que a gente está lidando, por exemplo, com a música, como que a gente lida a respeito das artes de maneira geral também, né? As artes plásticas, como que as coisas estão sendo de alguma forma adquiridas hoje do ponto de vista do conhecimento cultural da humanidade. E sempre, como a gente sempre fala aqui, é um filósofo contemporâneo, está falando sobre o que está acontecendo hoje. A Topologia da Violência é um livro que
como o próprio nome já diz, fala a respeito dessa questão do domínio. Então, é um livro que eu considero interessante porque essas relações de domínio explosivo, então ele fala sobre como se expande esse domínio imperialista, né, o domínio da guerra clássica, como que hoje essa história, por exemplo, dessa violência que a gente vive, que é uma violência sistêmica, como que ela se apresenta hoje. É um bom livro para pessoas que gostam de defender armas, para a gente perceber qual a importância dessas armas hoje para desenhar uma sociedade cada vez mais violenta, mais assassina, mais ativa do ponto de vista reativa, né? Do ponto de vista dessa ação da violência acima de qualquer outra questão, a ausência total de empatia, né? E ele fala um pouco também sobre algumas coisas ligadas a direito, né? Direito à violência, o direito exercido pela violência. Bem forte esse livro, bem interessante para o Brasil, inclusive. A filosofia do Zen Budismo é um desenvolvimento sobre a filosofia oriental. Eu acho bem interessante porque aqui ele fala sobre o estudo e o conceito da comparatividade, né? Então, essas filosofias de Platão, de Leibniz, de Fichte, ele fala sobre Hegel, sobre Schopenhauer, sobre Nietzsche, Heidegger, e aí ele fala sobre como que isso se estabelece do ponto de vista do Zen Budismo, né? Que é, na verdade, não é uma religião, é uma filosofia mesmo, que muitas pessoas, mas é uma religião. Não, é uma filosofia oriental, e aí ele traz uma comparação entre o que se desenvolve aqui e os filósofos da seara a qual ele atua mais diretamente. A sociedade da transparência é uma sociedade, aqui já é um livro que traz um pouco de utopia, traz um pouco daquele pensamento que vamos dizer assim, ele gostaria de desenvolver, né? Que fala sobre essa questão da aceleração, né? A sociedade acelerada, onde a gente não tem tempo para nada, os dias são curtos, né? Ele fala sobre essa questão do vazio, e aí ele fala só o vazio é totalmente transparente. Uma frase interessante para se pensar, e ele fala um pouco sobre Nietzsche aqui, tem algumas coisas bem interessantes também. A salvação do belo, aqui nós já temos uma estética, né? A estética da era digital. E aqui ele fala sobre como que nós estamos entendendo essa estética hoje, a beleza como verdade, a política do belo, uma estética, a chamada estética do desastre, essas coisas que muitas vezes a gente percebe que alguns conservadores colocam até do ponto de vista de tentar combater, né? Porque tudo, né, para alguns conservadores, tudo que é da esquerda é ruim, tudo que é da esquerda é chocante. E aí ele vem desenvolver alguns assuntos que eu considero muito interessantes aqui também. Fala sobre a beleza de uma forma interessante, a beleza como verdade. Já é bem específico esse livro aqui. E aqui eu tenho um livro que eu considero bastante interessante para o brasileiro também, porque nós somos uma sociedade sexualizada em muitos aspectos, né? E nesse Agonia do Eros, ele fala como que nós estamos lidando com essa sexualidade. Aqui tem alguns momentos aqui, ele fala sobre Viagra, por exemplo, ele fala sobre pornografia, ele fala sobre essa situação de como viver, como a gente se relacionar do ponto de vista sexual na sociedade contemporânea, como que a gente tem hoje pessoas que têm essas vertentes variadas, né, pensamentos variados sobre a sexualidade, não só a questão da homossexualidade, mas sobre todas aquelas formas de identidade do ponto de vista sexual que a gente tem muitas vezes visto muitas vezes as pessoas tratarem de uma forma até bem superficial, e aqui ele procura se aprofundar um pouco e trazer uma resposta. Aqui eu tenho um livro, ficaram faltando 2, tá, que eu não consegui encontrar. Talvez eu tenha feito a besteira de emprestar para alguém, eu não empresto o livro, mas às vezes minha filha vem aqui e leva, aí já viu, né? Mas eu te amo, filha. Ok, é meu, é seu. Mas esse aqui é o livro mais importante
dele do ponto de vista de ser famoso, tá? Eu considero todos os livros que eu apresentei importantes em alguns aspectos. Mas A Sociedade do Cansaço é o livro mais conhecido, é o livro mais difundido, talvez eu imagino que seja o livro mais vendido, é o livro que tem mais... acho que tem mais releases, né? O livro que tem mais reviews aí pela internet, o pessoal adora falar sobre esse livro aqui. Talvez não seja o primeiro livro que eu vou falar sobre ele, justamente em função disso, porque já tem muita coisa sendo dita a respeito. Então, se você quiser que eu fale a respeito de algum livro, não comece por esse, por favor, porque tem muitas pessoas falando a respeito desse livro. Porém, sim, pode estar entre os 3 melhores livros dele e pode estar entre um dos melhores trabalhos que ele desenvolveu. O Sociedade do Cansaço fala a respeito dessa questão do neoliberalismo, como eu falei aqui anteriormente, o neoliberalismo sendo apresentado de uma forma bem mais objetiva, no sentido de trazer os resultados desse neoliberalismo, que é uma nova forma de entender o capitalismo dentro da sociedade contemporânea. É um livro importante, é um livro que você precisa comprar se você tem interesse em Byung-Chul Han, você está assistindo um vídeo gigante sobre Byung-Chul Han, então compra esse livro agora, entendeu? Vai lá na Amazon, eu vou fazer uma parceria com a Amazon aqui para divulgar os livros, compra esse livro, vale muito a pena. Os livros dele é barato, tem livro de R$17, R$18, então são livros pequenos, dá para você ler aí, se você quiser você pode ler em 2 dias, em uma tarde, né? Mas eu não acho que você deva fazer isso, leia com calma, uma coisa que você não entenda, procure, pesquise, veja as referências, vá atrás dos autores que ele referencia, porque vale muito a pena. Esse é o Byung-Chul Han em seu vídeo inicial de apresentação, olha como rendeu esse vídeo. Olha o que acontece. Mas está aqui uma conversa bacana sobre filosofia contemporânea, uma forma de eu poder conversar com você. Eu sei que tem muitos alunos meus que acompanham os meus vídeos aqui. Um grande abraço, um grande salve aí para os meus alunos, que eu tenho uma paixão enorme, um amor enorme. Não vai ser tão cedo que eu volto para as faculdades, né? A gente está vendo que a situação está muito complicada. Eu, inclusive, percebi, né, que a maioria das faculdades tem a filosofia como um ensino à distância, né? Não existe mais aquelas dinâmicas de sala de aula, aquelas promoções de estudo objetivo em debate entre os alunos. Acabou tudo isso. Eu acho que os ensinos à distância, eles limitam muito o conhecimento da filosofia, fica uma coisa mais de decoreba, uma coisa que vai muito longe daquela que é a proposta do ensino da filosofia. Eu combato claramente, não é por uma questão corporativista, mas por uma questão de entender o que é filosofia, eu combato completamente o ensino à distância da filosofia. É algo que precisa ser desenvolvido em conjunto, é um pensamento que precisa ser construído, e isso tem que fazer a troca, né? Você manda um estímulo, recebe um estímulo, transforma esse estímulo, manda novamente, pelo menos é assim que eu desenvolvo as minhas aulas, mas agora ensino à distância. Espero que você tenha gostado do vídeo, porque foi feito com muito carinho, para que você possa se inspirar a ter uma boa leitura, a conhecer um bom autor, a entender um pouco mais, de maneira muito mais objetiva, sobre o que está acontecendo no nosso mundo, tá bom? Eu espero que você converse aqui com a gente nos comentários e indique esse vídeo aí para outras pessoas, para a gente poder pelo menos chegar nas 5 mil visualizações dele, tá bom? Grande abraço, até a próxima.